Olá, hoje é quarta-feira, dia 6 de abril de 2022 e como você bem sabe, nós estamos aqui uma vez mais para fazer um breve estudo sobre o livro de Mateus. Leozão nos desafiou a fazer a leitura da Escritura juntos, estamos lendo o livro de Mateus. O desafio é simples, você apenas tem que ler um capítulo do livro de Mateus por dia. Você lê um capítulo do livro de Mateus por dia e nós todos os dias deixamos aqui no canal da Lagoinha, no YouTube, um breve estudo. Um estudo com um versículo, um trecho do capítulo que lemos, para que nós possamos te estimular no aprendizado. A ideia de deixar esses pequenos estudos é estimular o seu aprendizado, estimular o seu conhecimento, edificar o seu dia, para que você possa pensar na Escritura. Seja no início da manhã você ouvindo isso, seja no início da tarde, seja durante a noite, não importa. O importante é que nós possamos nos estimular uns aos outros na leitura da Escritura. Hoje nós vamos ler o texto de Mateus 24, os versículos, no versículo 36 e 30, apenas no versículo 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Por letramento 37. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. 38. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Mateus 24 é um dos textos mais complexos da Escritura. É um texto de conotação totalmente escatológica. Jesus está prevendo os eventos futuros, dizendo como esses eventos acontecerão, mas esse texto é um texto complexo. Então, por óbvio, nós não vamos fazer uma discussão de um texto tão complexo num estudo de 10 minutos e vamos conseguir esclarecer um volume grande de coisas. Então, nos cabe uma pequena reflexão sobre o texto. Eu queria dar alguns dados sobre esse texto que são interessantes. Há 6 ocorrências da expressão fim dos tempos no Novo Testamento. 6. Dessas 6, 5 estão no livro de Mateus. Estão no capítulo 13, versículo 39, versículo 40 e versículo 49. Também no versículo 24, 3, nesse capítulo que estamos lendo, no capítulo 28, versículo 20. E também em Hebreus 9, 26. Então, nós temos 6 ocorrências de fim dos tempos, 5 estão em Mateus. Também é interessante que nós temos, e essencialmente a ideia é de você discutir uma era vindoura. Nós encontramos 24 ocorrências do termo parúzia, que é a vinda no Novo Testamento. 4 delas estão em Mateus. Então, Mateus 24, versículo 3, 27, 37 e 39. Ou seja, as ocorrências de vinda no Novo Testamento estão todas aqui em Mateus 24. E o termo pode se referir à presença, chegada ou vinda. O primeiro estágio da presença, e não precisa ter necessariamente uma nuance escatológica. Mas, embora não precise necessariamente ter uma nuance escatológica, aqui no texto de Mateus, a ideia é sim de Jesus fazendo um comentário sobre o fim da história humana. E de como essas coisas vão acontecer. Bom, e por que nós escolhemos o texto de Mateus 24, versículo 36? Nós, como cristãos, somos admoestados recorrentemente de que nós não devemos nos preocupar com o nosso futuro e que nós não devemos estar ansiosos com o dia de amanhã. Por outro lado, a Escritura também nos alerta e nos adverte que nós devemos ansiar pelo retorno de Cristo. Então, embora a Escritura deixe claro que a gente não deve estar ansioso por coisa alguma, ela também nos relata e nos destaca que nós devemos ansiar pela vinda de Cristo.
No estudo de ontem, nós falamos quando Jesus faz menção ao versículo 38, e ele me marcou muito, em Mateus 23, 38, a casa será abandonada. Terrível coisa é quando Deus nos abandona, nós falamos isso ontem. E é interessante que, como nós simplesmente esquecemos, e embora a gente não tenha que se preocupar com o futuro, como nós nos esquecemos da relevância de ansiar pela volta de Cristo. Como isso é pouco relevante para nós. O texto aqui, Jesus faz uma menção interessante. As pessoas as pessoas no tempo de Noé se casavam e se davam em casamento, viviam uma vida comum, viviam uma vida do dia a dia, cada um cuidando dos seus próprios interesses, sem se preocupar com o que estava prestes a acontecer, sem se preocupar com a obediência a Deus e a obediência à sua palavra. É interessante, sem se preocupar que nós não somos eternos, sem se preocupar que a vida é mais do que isso aqui. Nós já ouvimos isso várias vezes. Nós já ouvimos durante várias vezes ao longo da nossa vida que nós devemos ansiar por uma eternidade e não ficarmos preocupados somente com o nosso dia a dia, somente com o nosso hoje. O apóstolo Paulo vai dizer que o viver para ele era Cristo e o morrer era ganho. A pergunta é por que a segunda vinda ou a vinda de Cristo, a parúzia, não nos afeta? Essa deveria ser a pergunta que nós temos que fazer. Por que isso não nos afeta? Por que nós não pensamos nisso? Por que nós não refletimos sobre isso? E a resposta mais provável é que nós somos terrenos demais. O Carson costuma dizer, quando ele fala da interpretação que nós fazemos do Velho e do Novo Testamento, que nós somos terrenos demais. Nós somos muito preocupados com a vida aqui, com as coisas daqui. E nós preocupamos pouco com o que há de vir e com servirmos ao nosso Deus na eternidade. Pode ser que nós não vejamos isso aqui. Pode ser que nós não vejamos a vinda dele. Pode ser que a gente simplesmente morra no meio dessa trajetória, no meio desse caminho. Pode ser que simplesmente a nossa vida vá embora, se esvaia e vá entre os nossos dedos. E como lidar com isso? O apóstolo Paulo vai dizer: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, com a qual podeis experimentar qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Para que a gente possa valorizar e pensar no futuro com Cristo, na vida eterna, nosso coração precisa ser mudado. Nosso coração precisa ser menos terreno. Nosso coração precisa ser menos focado nas coisas desse mundo. E nosso coração precisa ser mais focado nas coisas dele. O texto de Mateus 24 é muito complexo. E eu te encorajo a estudá-lo. Eu te encorajo a estudá-lo porque você vai aprender coisas bastante interessantes. Eu te encorajo a ler sobre ele. Eu te encorajo a compreender sobre ele. Eu te encorajo a ver as advertências que Jesus faz nesse texto, para que seu coração possa começar a ficar um pouco mais conectado com a parúzia de Cristo, com a vinda dele, com o fim dos tempos, para que seu coração comece a ficar um pouco mais conectado com o pensamento de Deus e menos conectado com o pensamento tão terreno. Se nós falarmos isso para qualquer pessoa que não é cristã, ela vai achar que esse pequeno áudio que nós estamos gravando aqui, falando isso, não faz o menor sentido. Mas para aqueles que acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, morto e ressurreto ao terceiro dia, essa deveria ser uma preocupação continuada. O conhecer sobre a vinda dele, o conhecer sobre o retorno dele. Não para ficar preocupado, mas para conhecer e para entender onde deve estar o nosso coração. Eu te encorajo, volto a dizer, a estudar. Eu te encorajo
a mergulhar nisso, para que o seu coração possa começar a ansiar um pouco mais por coisas que não são terrenas. Como eu sempre digo, que Deus tenha misericórdia de nós, porque nosso coração é muito terreno. Deus te abençoe.